Boa noite, sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui ao vivo e hoje o assunto da live vai ser sensacional. Estou ansiosíssima para essa live, onde a gente vai falar sobre os benefícios e os malefícios de uma dieta sem glúten. Então, eu convido você aí a chamar as pessoas que vocês querem bem, né? Porque vai ser uma live muito informativa. A gente hoje está passando por um processo assim, nesse sistema que está difícil se adaptar às alimentações, né? Então, nada mais que especial essa live de hoje. Já vou chamar daqui a pouquinho a nossa convidada, só vou esperar um pouquinho vocês entrarem aqui. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Já já vou chamar a Adri aqui para a gente começar a nossa live. E eu quero que vocês façam perguntas, porque o objetivo da nossa live é trazer essas informações. Quem me conhece aqui sabe que eu tenho vários probleminhas autoimunes aí, e nesse decorrer desses longos anos aí, uma das questões que veio à tona foi a questão da alimentação, né? E aí, no processo inflamatório, o glúten, a lactose, entre outras coisas mais. E aí, por um momento da minha vida que eu fiz uma restrição total por quase 2 anos, foi maravilhoso, mas eu tive muitas questões adversas aí, e que, tipo assim, né, hoje eu entendo e vou trazer até, né, essa doce pessoa aí, que já vou chamar ela para falar sobre isso. E eu percebo como terapeuta que é muita dificuldade de muitas pessoas que estão tentando fazer uma troca de alimentação, que estão tentando buscar uma alimentação mais saudável, né? Então, e aí fica muito difícil isso tudo. Deixa eu chamar ela aqui para a gente não perder tempo. Enviem, gente, essas né? Para convidar as pessoas para essa live. E aí façam perguntas, porque a gente vai responder tudo aqui para vocês. Opa, pera lá, que agora eu não sei como é que vira. Achei. Eu quero. Boa noite! Tudo bem, linda? Tudo ótimo, graças a Seja Deus. bem-vinda. Queria te agradecer o convite. Queria te agradecer que você aceitou o meu convite para estar nessa live, né? Para a gente estar fazendo aqui essa live maravilhosa falando sobre uma dieta restrita ao glúten. Nós vamos entrar aqui um pouquinho em outras coisas também, né, Adri? Mas gratidão por você estar disponibilizando o seu tempo e o seu conhecimento para ajudar mais pessoas que estão passando por essa luta, igual eu passo há um tanto de tempo que você já sabe disso. Fala um É, pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresenta para essa galera que está aqui te ouvindo. imagina, a gratidão é minha. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de realmente falar para as pessoas e abranger mais, né, esses assuntos que às vezes são tão polêmicos, né? E tão controversos, e enfim, que causam tantas dúvidas. E eu respiro nutrição, então falar de nutrição para mim é sempre um prazer, é alegria. Então, para mim é muito maravilhoso estar aqui. Bem, meu nome é Adriana Moura, eu sou nutricionista, eu trabalho com a nutrição funcional. E eu também tenho restrição ao glúten, eu também tenho doença autoimune, eu também sou uma pessoa como muitas outras, como você e como muitas outras aí, né, espalhadas nesse mundo, que às vezes ficam meio perdidos e não sabem o que fazer, para onde ir, né? Por isso que eu acabei me aprofundando muito nesse assunto, né? Porque realmente eu tive as mesmas dificuldades que as pessoas normalmente chegam no meu consultório, né? Eu passei pelas mesmas coisas, então eu sei o como que é realmente difícil e o quanto isso às vezes causa dor, né, na gente, por ter que se desapegar de algo que a gente gosta tanto. Pois é. Eu lembro que quando eu descobri a autoimune, não se falava nem de glúten, nem de lactose ainda nessa época, né? E na época eu tive acesso a uma profissional de São Paulo, fazia um curso lá, né? Então ela trabalhava com a parte ortomolecular e tudo mais. E aí ela falou assim: tire o glúten da sua vida. E quando eu descobri as autoimunes,
toda vez que eu ia numa nutricionista, eu ia buscar equilibrar a minha alimentação, normalmente eles adaptavam muito mais uma alimentação assim com muito carboidrato, mas tipo assim, pão integral, então não se tirava, né? Mas aí, quando ela falou assim, tira todo o glúten da sua vida, porque o glúten é o que está causando, pode ser um dos maiores problemas aí, né, no processo inflamatório. Eu não sabia, isso tem mais de 10 anos, né? Eu não sabia como fazer isso, de que forma fazer isso, como substituir essas alimentações. Então, assim, foram um monte de questões na minha cabeça. E eu fui estudar, mas não tinha muito material nessa época aqui, né? Eu lembro que na época um dos livros que eu consegui ter acesso era aquele Barriga de Trigo. Acho que muitas pessoas conhecem esse livro, né? E foi uma dificuldade muito grande. E nesses 10 anos, praticamente, aí... Então, assim, eu tenho altos e baixos. Um dia eu consigo ir bem, daqui a pouco eu vou lá e como. Aí, quando eu chuto o pau da barraca, aí eu vou falar um palavrão aqui, ó, fudeu, porque eu não consigo voltar para a dieta. E aí, assim, é muito desafiador esse processo. E eu acho que falta somente instrução para a gente lidar com esse processo, na verdade, né? É verdade. É um desafio. Toda mudança de hábito, de um hábito que já está ali consolidado na vida da gente, e não é só na minha vida. Não, é um hábito consolidado na vida da humanidade, porque o trigo ele faz parte da alimentação da humanidade, né? Então é uma coisa muito presente com a Revolução Industrial, isso veio muito à tona, né? A alimentação à base de cereais. E então isso se tornou meio que a base da alimentação de muitos povos. Então, mudar isso, ir contra esse gradiente, é no mínimo, desconfortável inicialmente. Uhum. Né? Desde que o mundo é mundo, que a gente conhece, tirando os homens das cavernas, todo mundo gosta de um pãozinho, né? Pois é. E eu também gosto, sabe? Então, assim, é a gente encontrar formas para lidar com aquilo que não tem muito para onde a gente correr, muitas vezes. Uhum. E isso serve para o glúten, serve para qualquer outra situação da vida da gente, né? Sim. Mas me fala aqui, Adri, todo mundo é intolerante à lactose? Todo mundo, desculpa, ao glúten? Todo mundo tem problema? Fala um pouquinho disso para as pessoas entenderem esse contexto. Então, eu acho que é interessante eu falar um pouquinho de como que o glúten se comporta no nosso corpo. Perfeito. Porque eu sempre penso assim, o primeiro passo para a pessoa entender, para a pessoa tomar uma decisão, é entender o porquê que ela está tomando essa decisão, né? Uhum, isso. Então, eu vou tentar explicar de uma forma assim, mais simples, mais resumida. O glúten, quando ele entra no nosso corpo, ele vai, uma parte do glúten, né, chamado gliadina, ele vai se ligar a um receptor no intestino. Esse receptor do intestino vai ativar uma outra substância chamada zonulina, e isso vai causar uma cascata de reações inflamatórias. Muito bem. Dito isso, a parede do intestino, ela é formada de várias células, né? Várias células, uma grudadinha na outra. Uma grudadinha na outra, uma grudadinha na outra. Entre uma célula e outra, tem como se fosse uma colinha, né? Que fica ali, deixando elas juntinhas, mas que por meio dessa colinha, passa o que é necessário passar, que são os nutrientes, água, né? As micros, as unidades micro. Muito bem. Quando a zonulina é ativada, a cascata inflamatória é ativada, acontece uma inflamação a nível intestinal, e essa colinha, ela meio que perde a força. Então, esse caminho aqui, ele abre. Quando ele abre, o espaçamento abre, passa por ali algo mais que não são nutrientes.
ou que são nutrientes, mas em moléculas maiores. E isso vai fazer com que o nosso sistema não, imunológico não reconhece, porque é uma unidade que não deveria estar ali, né? Não reconhecendo, o sistema imunológico vai fazer o quê? Vai atacar. Como se fosse um corpo estranho, sabe? Como se fosse um vírus, uma bactéria, algo nocivo para o nosso corpo. E isso vai causar uma inflamação sistêmica, que a gente chama, né? Uma inflamação crônica sistêmica. E dependendo de para onde isso vai, essa informação vai, e a forma que vai gerar as doenças, as autoimunes, algumas doenças cardíacas, a nível cerebral, porque são as bactérias do intestino que sinalizam também para os comandos cerebrais. Então, dependendo do tipo, por isso que a gente fala muito de microbiota intestinal, por isso que a gente fala muito da importância de ter uma microbiota intestinal saudável, de ter um intestino saudável, tanto em quantidade, né, de micro-organismos, quanto na qualidade dos micro-organismos. Então, as bactérias benéficas vão mandar informações benéficas, né, de saúde. As bactérias, né, os micro-organismos que a gente chama de patogênicos, que são os nocivos, eles vão mandar informações que vão gerar doença. Então, resumidamente, mais ou menos isso. Então, basicamente, o glúten, ele vai inflamar todo mundo. Todo mundo vai passar por esse processo inflamatório, independente, né, da pessoa ter uma situação ou não. Todo mundo que ingere glúten ativa essas células de defesa, faz todo esse movimento aí. Seria isso? Sim. Inclusive, eu acabei de acessar um estudo esse final de semana que foi feito em hospitais da Alemanha e de Londres. E o que foi observado pela equipe de gastroenterologia? Que alguns pacientes, eles não respondiam bem aos tratamentos, independente do que faziam, do que eram feitos, tentaram várias coisas e nada. E um gastroenterologista, né, a equipe, na verdade, tiveram a ideia de observar, avaliar e estudar o efeito da alimentação nesses pacientes. Então, eles fizeram mais ou menos isso. Eles injetaram uma solução fluorescente e foram com uma microcâmera microscópica por dentro do lúmen intestinal, do tubo intestinal. E aí foram dando os alimentos. Quando chegou quando ofertaram o trigo, eles inseriam a solução e momentos depois imediatamente eles davam o alimento. E a resposta ao trigo foram de 3 a 5 minutos depois da ingestão do trigo, essa solução que estava no sangue, ela foi parar dentro do lúmen intestinal, dentro do tubo do intestino. Uhum. Provando que essa colinha que eu falei fez o caminho inverso, né? A substância saiu do sangue e veio para o intestino. Entendeu? Então, e isso ocorre em todos os pacientes. Então, independente se sensível ou não, se tem, porque existe teste de tolerância ao glúten, que na verdade que eles chamam de teste de tolerância ao glúten, que é a dosagem de anticorpo sanguíneo. Uhum. E aí tem a biópsia, que normalmente é utilizado como diagnóstico para a doença celíaca, né? Que é uma doença inflamatória intestinal, também vinda especificamente do glúten. Uhum. Até foi uma das perguntas, né, da nossa caixinha. A pessoa perguntou, eu faço exames, não sou intolerante, mas eu sinto diferença de quando eu não faço ingestão de glúten e quando eu faço, né? Então, uma das perguntas era essa, né? Que às vezes a pessoa faz o exame, faz
Ah, não tem intolerância, aí continua comendo e tal, né? Uhum. Aí, no caso, vai ter efeito para todo mundo, né? Interessante essa pesquisa, viu? Eu vou É. começar já a fazer algumas perguntas, que daí fica mais fácil para a gente aproveitar o nosso tempo, né? Se você tiver pergunta aí que está assistindo a gente, também pode fazer, porque eu vou ler todas. A Adri vai responder todo mundo aqui também. Quero agradecer a todo mundo que está aqui vendo a nossa live, né? Teve uma pessoa que falou assim, que perguntou assim: eu posso comer glúten só nos finais de semana? Tipo assim, eu me cuido, mas tipo assim, deu final de semana, eu como. Qual é o efeito, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu passo a maior parte do tempo sem comer, e aí quando eu, né, como eu sinto tanto, eu falo por mim, quando eu como só no final de semana, parece que é muito pior do que se eu estivesse comendo direto, assim, né? Uhum. Então, depende de quem é. Uhum, Por que depende de quem é? Se ela tiver qualquer doença autoimune, qualquer uma doença autoimune, ela não deveria comer nunca, nunca. em momento nenhum, em quantidade nenhuma. Uhum, Por quê? Porque como ela já tem um processo inflamatório, a inflamação associada à presença do glúten vai gerar mais inflamação e aí o quadro dela vai piorar bastante, uhum, né? Então, se ela tem alguma doença inflamatória, seja ela gastrointestinal ou não, ou qualquer doença autoimune, ela não deveria comer nem quantidade nenhuma, nem nunca. uhum. Se é uma pessoa saudável, sem inflamação, que vive uma vida saudável, vai comer uma vez na semana uma quantidade limitada, né? Aí é uma coisa a se considerar. Por quê? O intestino, ele normalmente demora 3 dias para se recompor desse processo. Então Então, tá você quase pensa, na hora do próximo final de semana e eu ainda tô com o intestino estragado. Seria mais ou menos, é, né? é. Então, assim, você come o glúten hoje, você vai ficar 3 dias, em média, com esse Uhum. processo inflamatório em andamento, entendeu? Então, 3 dias, aí as células vão se recompondo, vão se regenerando, na verdade, né? Que a gente tem um Uhum. sistema de autorregeneração, Uhum. e aí as coisas vão voltando ao normal. Mas se a pessoa não tiver uma saúde muito plena, eu não aconselho. Então, aqui a gente está falando só do glúten, né, Adri? Se a gente contar todos os alimentos, né, inflamatórios aí que também pode para uma pessoa que tem autoimune, né? Mas a gente pode até pensar numa outra live para falar disso. Aqui a gente está falando mais A sobre a gente questão pode. do glúten, né? Autoimune é assunto que não acaba nunca, né? Verdade. A Que, Érica pergunta aqui: minha mãe tem uma doença retocolite, retocolite. Então, retrocolite. sabendo disso, o ideal é retirar o glúten? O ideal é retirar o glúten. Uhum, É retirar o glúten. Qualquer doença inflamatória é interessante retirar o glúten. tá. E vamos lá, então. A pessoa entende esse processo inflamatório, independente dela ter autoimune ou não, se ela quer, porque se no processo inflamatório é tudo, né? Todas as nossas células, no modo geral, a gente vai ter problema com, pode ter infinitos problemas, né? Não, no modo geral, o nosso corpo estaria inflamado, né? Mas ela escolhe, tá, vou fazer uma substituição, ou vou diminuir essa quantidade. Uma das as maiores, a maior quantidade de pergunta que eu tive aqui na caixinha foi assim: como substituir? Tenho muita dificuldade para substituir, principalmente pela questão do paladar. Nada do que não tem trigo é bom, né? Como é que é isso? Como é que a gente faz com essa situação? Paladar é sempre assim um desafio. É sempre um desafio. Porque, olha só, veja bem, a gente entende que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Não é só o paladar. Tem o paladar,
associado a toda uma cultura que vem de séculos, Uhum. né? E, primeiro, ainda não se tem uma visão, a gente ainda não tem uma preparação para trazer essas pessoas intolerantes para o universo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, ó, essa semana eu saí para tomar um café com umas amigas, e eu cheguei lá, não tinha absolutamente nada que eu podia comer. Eu tomei um cafezinho, fiquei lá 2, 3 horas batendo papo, mas eu não pude comer nada, porque não tinha nada que não tivesse glúten. Entende? Uhum. Então, o comércio está melhor do que estava há alguns anos atrás, bem melhor, né? Mas ainda a gente lida com as questões de ser um produto mais caro, porque como tem um público ainda adepta, os adeptos são poucos, a procura ainda é pouca, então o que que acontece? Os preços já estão lá em cima. Então isso Uhum. é uma dificuldade para as pessoas se ajustarem. Uhum. A outra dificuldade, o paladar. O nosso paladar, ele é adaptável a tudo que você possa imaginar. Então, assim, eu não gosto de tal coisa. Vou dar um exemplo meu. Eu não suportava quiabo na minha vida, mas não suportava de fazer ânsia, Uhum. ânsia. É, então, eu não comia quiabo. Só que eu sempre fui muito teimosa. Eu falo que, assim, eu meio que nasci nutricionista, porque eu era teimosa. Eu não gostava do negócio, mas eu queria Comer. comer, de qualquer jeito. Não, mas se o negócio é bom, eu tenho que conseguir comer. Então, eu misturava o quiabo no meio do arroz e feijão e fazia aquele negócio. E fui. E se minha sogra estiver aí me ouvindo, ela vai ser uma testemunha. Hoje é uma das coisas que eu mais gosto. Entende? É um dos vegetais que eu mais gosto. Eu amo o quiabo. Por quê? Porque a minha papila perdeu o vício da não aceitação ao quiabo, porque o vício do meu paladar era para outros alimentos, né? Então ele estava adaptado para outros alimentos. Então, essa barreira é como tudo na vida. Todo hábito na vida. Quando você vai começar a fazer exercício, você, nos primeiros dias, é terrível, né? Você não quer ir, o seu cérebro fala para você ficar em casa, para você dormir mais um pouquinho, e aí hoje está chovendo, eu não quero ir. O corpo, o nosso cérebro, ele vai tentar nos sabotar de todas as formas possíveis e imaginárias. E a gente tem que fazer o quê? Persistir. Persistir. A não ser que um alimento te faça realmente mal, né? Comi o alimento, me senti mal. Aí, ok, peraí, tem alguma coisa então com esse alimento que pode realmente não me fazer bem. Porque não é porque um alimento é nutritivo que ele vai fazer bem para todo mundo também. E eu sempre ensino os meus pacientes a se observarem. Ai, eu passei mal hoje, ai, eu, né, tô com uma dor de cabeça. Peraí, o que que isso quer me dizer? Como que foi meu dia hoje? O que que eu fiz? O que que eu comi? Eu bebi água? Não bebi água? Eu dormi bem? Não dormi bem? Então, tem que ter essa observação contínua. A gente tem que se observar, sabe? Para entender o que que está acontecendo, o que que está acontecendo ali, o que que aquilo ali está nos trazendo. Então, as nossas papilas, elas viciam, viciam. Por exemplo, a pessoa que come muito açúcar, as papilas, elas vão adormecendo, elas vão ficando dormentes. E aí, quando seu braço está dormente, você não sente ele direito, não é? Uhum. Então, Aí é a você quer mesma coisa com o mais. sabor. Aí você quer mais. E mais. Por isso que, às vezes, assim, o café sem açúcar para uma pessoa é totalmente Normal. tranquilo. E para outras, são insuportáveis, Uhum. né? Eu, por exemplo, não consigo tomar café mais no trabalho, porque lá tem açúcar e eu já não consigo mais tomar café com açúcar. Para mim é extremamente doce, porque a Uhum. minha papila já está habituada com o café amargo, com os sabores mais amargos, menos doces. Então a gente
tem que ir limpando as papilas para poder se adaptar ao novo e expondo as papilas a novos sabores, novas texturas. Você vê que a gente hoje, a gente tem um paladar muito, eu percebo muito infantilizado, né? Muito doce, muito... eu não assisto TV, mas na época que eu assistia, ou às vezes a gente está em algum lugar e está passando aí a TV, a gente vê a quantidade de propagandas que tem em relação à alimentação, né? Tudo muito assim, então a gente cria esses desejos, né? Então, assim como você falou da questão do vício, eu imagino que além de criar um hábito não só fisiológico, mas a gente também tem que mudar a nossa questão psicológica em relação aos alimentos também, né? Eu acredito que faça parte desse processo também, né? E quanto tempo a gente demora para conseguir fazer uma mudança, por exemplo, nesse sentido vamos dizer assim, acordar essas papilas para novos alimentos, novos processos, enfim. Olha, isso é muito pessoal, né? Porque cada ser humano, ele é diferente um do outro. Vai depender de várias coisas. Do quanto ele conseguiu retirar aquele alimento viciante da alimentação dele, do quanto ele conseguiu expor mais a papila a outros sabores. Enfim, vai depender de muita coisa. Mas, por exemplo, em 3 meses a gente já começa a ver resultados, entende? Se a gente fizer o dever de casa direitinho. E tem umas estratégias também. Por exemplo, o que limpa a papila, a papila viciada em açúcar? O contrário, o amargo. E no caso do entendeu? glúten? Então, porque não deixa de ser um vício, né? A gente fica viciado no glúten. Você come um pão, daqui a pouco você quer mais pão, você quer bolo, e assim vai. não. O glúten, assim, ele não tem um sabor, assim, específico, né? Porque os sabores são classificados em doce, amargo, azedo e ácido, né? Mas o que a gente faz na questão do glúten? A gente cria receitas semelhantes com outras bases, que não a do trigo. E hoje a gente tem hoje a gente já tem muito, porque qual é o grande problema do trigo? O trigo, ele deixa tudo viscoso, né? O glúten, ele deixa tudo viscoso, ele deixa tudo fofinho, macio, aquela coisa aveludada na boca, que seduz, né? O cheirinho. E isso tudo vai ativando todos os nossos sentidos. O visual, o olfativo, aí o paladar e tudo mais. Só que a gente consegue fazer isso de uma outra forma. Por exemplo, hoje eu sou muito bem adaptada aos produtos sem glúten. Mas por quê? No início, para mim, era difícil. Porque a textura era diferente. E aquilo me incomodava. Eu não gostava. Só que você vai acostumando. Devagarzinho você vai acostumando. E hoje, os pães, os bolos sem glúten, eles estão com texturas melhores, com sabores melhores, porque a gente aprendeu a usar farinhas que nem existiam. A gente aprendeu a fabricar farinhas diferentes. Né? Farinhas de grãos, por exemplo, né? Que farinha de quinoa, farinha de grão de bico, né? Farinha de feijão branco. Então, assim, a gente tem várias farinhas super nutritivas que vão fazer essa substituição aí. Na verdade, a gente faz um mix, né? Para poder ajustar e tentar deixar um pouco mais semelhante. E tem também o que é mais indicado ainda do que as próprias farinhas, as raízes. Porque as raízes a gente consegue fazer massas com elas também, né? Vai ser a mesma textura do pão com glúten? Não vai. Não vai. Mas é uma questão de adaptação. Eu acho que a partir do momento que você toma consciência da qualidade de vida, daquilo que você quer, porque quem não cuida da saúde, cuida da doença, né? Eu acho que a gente pode pensar, né, para quem não tem esse problema com autoimune e tal, que não precisa tirar totalmente, né? Vamos fazendo as adaptações.
Você consegue trazer para a gente quais, aqui tem duas perguntas, né? Quais os produtos que têm glúten, porque as pessoas pensam que, por exemplo, é só o trigo, né? É só o trigo mesmo que tem glúten, e quais as farinhas que podem ser substituídas? Então, na verdade, o glúten, ele tá em alguns cereais, né? Ele é a parte proteica de alguns cereais. O trigo é o que normalmente tem maior concentração, principalmente o nosso trigo hoje, porque o nosso trigo ele foi todo modificado justamente para aumentar a quantidade de glúten e tornar o pão mais fofinho, mais palatável. Uhum. Então, se você pegar um trigo ancestral, né, por exemplo, na região da Sicília, na Itália, eles ainda usam esses Original, vamos grãos dizer, né? ancestrais. Exatamente. Então, o teor de glúten deles é bem menor do que o que a gente tem aqui. Uhum. Trigo, cevada, então o pessoal que gosta de uma cervejinha, né? Eita, Então, Lelê. esses aí estão ingerindo trigo, estão ingerindo glúten junto. O centeio Uhum. e a aveia, ela não tem glúten na sua composição, mas ela acaba se contaminando porque os silos que são usados normalmente não são separados. Uhum. Então, quando você Ou fala assim, eu vou comprar uma aveia. ou planta no mesmo solo, né? Colhe um, depois colhe o outro, fica, né? Às vezes. Isso, então tem aquela contaminação cruzada que a gente chama. Não é original da aveia, e sim da contaminação cruzada de contato com trigo, ou com cevada, ou com outro cereal. Na época que eu fui fazer essas restrições, gente, eu fui pesquisar. O glúten, ele tá em cápsulas de comprimidos, né? Às vezes a gente manda manipular, tem a base de glúten, tá em sabonete, shampoo, creme. Shampoo. Então, assim, tem muitos lugares que tem o trigo, que tem o glúten. Então, como é que a gente faz essas substituições? Começa a usar as coisas naturais, né? Você faz as suas substituições. E no caso de comprimidos, hoje já tem farmácias específicas que fazem medicamentos, né, em cápsula que não tem glúten, porque uma pessoa que é autoimune, se tira tudo, não adianta. Vai tomar os suplementos, né, que a maioria toma uma quantidade infinita aí de suplementos, também tem essas questões, né, Dri? Tem essas questões. Eu falo assim, dependendo do paciente que chega lá, a gente nem pode falar muito disso da primeira consulta, senão a pessoa cai dura para trás e você não consegue nem tratar a pessoa. Porque realmente é igual, por exemplo, sal, açúcar, né? Às vezes você compra uma coisa salgada que está cheia de açúcar, às vezes compra uma coisa doce que está cheia de sal. E assim é com glúten também. Assim é com a lactose, né? Uhum. Então, eles estão aí escondidinhos em vários produtos. E aí, e eles. E produtos que normalmente têm outros poluentes associados, né? Então, quando a gente opta por uma linha mais natural, sem poluentes inorgânicos, a gente está se livrando de um monte de tranqueira. A verdade é essa. Uhum. Porque esses produtos de cosmético, principalmente, tem muitos derivados de petrolatos, um monte de contaminante químico que fazem um estrago Um na nossa estrago. vida. Uhum. Por isso, buscar as substituições naturais, né? Quem gosta da linha vegana, né? Já é muito por causa disso, né? Também dessas questões aí que tem acaba, né? Tendo melhor essas substituições. Que é a do infinito, né? Hoje a base praticamente é tudo glúten, né? Eu fiquei chocada. Sabonete, gente, sabonete. É o que você está usando no corpo, É, né? Então, lascou. é isso aí. E muita gente acha que a pele absorve, gente. A gente absorve muita coisa pela pele. Muita coisa mesmo. Imagine que a gente tem aí quantos metros de pele no corpo para cobrir o corpo inteiro. E você passando todo dia um creme cheio de poluente, cheio de glúten, cheio disso, cheio de aquilo ali vai entrando pela sua pele, vai parar na sua corrente sanguínea e vai do mesmo jeito te afetar. Falando das farinhas,
Hoje a gente tem várias farinhas. Tem a farinha de arroz, tem a farinha de grão de bico, que é uma das que eu gosto muito, que ela tem um teor proteico muito bom. Tem a farinha de aveia, né? Porque tem farinha de aveia sem contaminante. Tem os amidos, né? Amido de mandioca, fécula de batata, mas esses a gente tem que usar sempre numa proporção menor do que Tem a a farinha de arroz, farinha, farinha de coco, farinha de amêndoa, essas também? farinha de coco, farinha de amêndoas, Tem aquela tem a farinha de trigo. Ah, esqueci o nome. sarraceno. Sarraceno, ela tem glúten? Não, sarraceno Não? não. Só se tiver alguma contaminação. Mas normalmente o trigo sarraceno ele não vem daqui. Ele não é Uhum, daqui, da uhum, nossa região. Ele vem normalmente do sul da Itália. E aí lá uhum. eles trabalham com grãos ancestrais. Então é muito difícil um trigo sarraceno estar contaminado com É, glúten. eu vou te fazer só mais umas perguntas, depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre as farinhas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa faz substituição, a pura farinha do milho, por exemplo. Só que aqui no Brasil, a farinha de milho ela é toda transgênica, né? Então, às vezes, a gente tem que cuidar um pouco com essas substituições, né? Sim, por Quer isso que falar eu disso? falo muito das raízes. Uhum, Porque quando você usa raiz, você, além de estar substituindo o trigo, você uhum, ainda está cuidando da sua microbiota intestinal, e você ainda está cuidando do seu intestino. Então, uhum, quando eu acrescento lá, por exemplo, a maior parte, né, da massa, digamos assim, de uma raiz, de um uhum. aipim cozido ou ralado, ou um inhame, ou uma batata doce, eu tô dando para o meu corpo, para o meu intestino, substrato para o meu intestino funcionar direito, para as bactérias que estão ali, boas, se alimentarem e se reproduzirem, entende? Então, eu sempre falo, não fica muito preso a só as farinhas, né? Use as raízes, cenoura, beterraba, inhame, aipim, batata doce, mas o que que a gente tem de raiz aí? Batata baroa, né? Porque isso tudo serve como massa, porque é rico em amido, Uhum. Aí você entendeu? fala para fazer o próprio pão, para fazer as coisas ou para só ingerir mesmo? Assim, tô aqui Não, no para café da tarde ingerir aqui, vou fazer. não, para ingerir e para usar como base das suas massas. Uhum, Quando eu falo usar como base, você pode usar uma farinha associada, às vezes até precisa. Por exemplo, vou fazer um nhoque de batata doce. Eu não consigo fazer uhum. só com a batata doce amassada, Não dá. mas eu consigo fazer com a batata doce, com um pouquinho só de farinha, de qualquer farinha sem glúten. Uma farinha de Uhum, arroz, um polvilho, entendeu? Então sim. eu consigo usar bem menos farinha e mais raiz. E aí eu Uhum, aumento o teor de fibra e de nutrientes também. Porque as farinhas, elas acabam perdendo boa parte dos seus nutrientes, entende? E boa parte das fibras. Então, essas farinhas que substituem, eu vou até falar logo um dos problemas de uma dieta sem glúten. isso, manda ver. Que é o quê? Qual o grande problema e o grande risco de inserir, né, no hábito uma dieta sem glúten? Que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em substituir o glúten por outras farinhas de baixo índice glicêmico, de baixo valor nutricional, perdão, de alto índice glicêmico, de baixo valor nutricional e pobre, 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 pobre em fibras, né? E querendo ou não, o glúten, ele também trazia muita fibra para a dieta. Apesar de trazer um monte de coisas ruins, ele também trazia coisas boas, né? Então eu tenho que alinhar e balancear isso de forma que eu continue trazendo os nutrientes e as fibras. Porque senão eu vou aumentar o meu risco cardíaco, aumentar minha inflamação, aumentar os meus riscos para outras doenças que não são propriamente as doenças
derivadas do transtorno do trigo. Então, assim, hoje a gente já tem estudos relacionando glúten, inflamação, a Alzheimer, a cardiopatias, a doenças do fígado, a doenças respiratórias, né? E assim, o índice é muito alto. Um outro artigo que eu estudei esse final de semana, que eu estava estudando esse final de semana, eu até anotei aqui para falar, falei, gente, isso é tão interessante, porque quando fala de números, eu não consigo gravar, né? Ó, esse que eu li foi com pacientes com diagnósticos de doença celíaca. Pacientes com diagnóstico de doença celíaca que não eram tratados adequadamente, ou seja, às vezes tinha exposição ao glúten, às vezes não tinha exposição ao glúten, mas tinha uma dieta pobre, ou seja, tirou o glúten, mas não tratou a inflamação. Olha o que aconteceu com eles no primeiro ano de diagnóstico. Um aumento de 86% de risco de morte por ataque cardíaco, um aumento de 378% de risco de morte por câncer, um aumento de 213% de risco de morte por doenças respiratórias, um aumento de 313% de risco de morte por outras doenças diversas. Então, assim, é muito alto. É um percentual muito alto de risco que a gente não precisa correr. Se a gente fizer um tratamento adequado, se a gente fizer a exclusão do glúten, mas com um suporte nutricional adequado. Equilibrando vitaminas, minerais, micro, macroelementos da alimentação. Porque daí, no caso desse estudo, tirou o glúten, mas a pessoa continuou com o processo inflamatório e com uma alimentação muito, muito pobre, vamos dizer assim, de nutrientes. Isso. Por quê? Pobre em nutrientes, pobre em fibras, né? Com o intestino totalmente inflamado, porque tem um professor chamado professor Alessio Fasano, ele é um estudioso, sim, é um papa aí do sistema do trato gastrointestinal. E ele estuda muito glúten e ele fala muito do glúten. E ele ousa dizer que todas as doenças se iniciam no intestino, por meio de inflamação. Entende? E eles têm muitos artigos publicados e, assim, bem... isso já é muito consolidado, sabe? É muito bem evidenciado já na comunidade científica. Tanto que hoje já se diz que o nosso primeiro cérebro é o intestino, né? E não... eu li um livro uma vez que falava, inclusive, de transplante de fezes, e entre outras coisas, por conta, né, do intestino inflamado, para ajustar a probiótica desse intestino, para a pessoa sair de um processo de depressão e melhorar. Você sabe sobre isso? Quer falar um pouquinho para a gente? Então, isso é porque foi o seguinte: observou-se, isso começou com a observação do estudo da microbiota de uma pessoa obesa e estudo da microbiota de uma pessoa não obesa. E aí foi observado os tipos de bactérias de um que colonizava o intestino de um, os tipos de bactéria que colonizavam o intestino de outro. Os tipos de citocinas inflamatórias, que a gente chama, que é o que desencadeia a inflamação de um e de outro. E aí foi observado que em pacientes magros, normalmente, na maioria das vezes, tinha uma microbiota mais saudável. Mas isso correlacionando a gordura com inflamação, né? E aí, então, surgiu a ideia de fazer um transplante fecal. E aí, essa pessoa que era magra se tornou obesa. E a pessoa que era obesa se tornou magra. Porque aí, obviamente, foi sendo nutrido, né? Esse microbioma.
Foi Aham. daí que surge essa ideia do transplante de fezes. Hum, Então, entendi. assim, o intestino, ele é realmente uma chave mestra. A gente ainda tem muito tabu para falar de intestino, de fezes, de consistência, de característica, de volume, né? A gente ainda tem muita dificuldade para abordar isso, às vezes, no consultório, porque as pessoas ainda são muito tímidas. Mas a gente Uhum. tem que avançar nisso. A gente Aham. precisa avançar nisso. Porque ali tem a resposta e o caminho para muito tratamento, entende? Uhum. Então, a gente precisa realmente explorar isso um pouco mais para que a gente consiga ter uma, um tratamento mais efetivo, entende? Então, eu sempre falo, não dá para tratar ninguém sem antes olhar para o intestino. Com o conhecimento que hoje eu tenho, é impossível, É entende? interessante isso, sabe, Dri? Porque quando eu atendo cliente com depressão ou qualquer similaridade nisso que o cliente tem de queixa, o que eu mais trabalho dentro da reflexologia é o intestino. Às vezes eu passo mais da metade da minha sessão de reflexologia estimulando as terminações nervosas do intestino, né? Então, às vezes eu olho Eu no pé da acredito. pessoa, tem marcas muito profundas ali, né? Então, o pé me mostra como é que tá essa pessoa no modo de pensar, no modo de sentir, né? No modo através do pé ali naquela marca que ela tem no intestino. E é interessante que com pouquíssimas sessões a pessoa já começa a ter uma reação. Claro que a gente vai trabalhar outros pilares, né? E vai ajudar, que é a questão da alimentação, a questão do sono, a questão de exercício, mas às vezes a pessoa não tem força nem para ir para a vida, né? Nem para fazer nada. Então, assim, o intestino, ele realmente é fundamental, assim, né? Como já estamos dizendo em nosso primeiro cérebro. Eu sempre falo assim, olha, com o nosso principal combustível é o quê? O nosso alimento, né? Uhum. Ele é o nosso principal combustível. Então, por onde que ele entra? Pela boca. Aí ele passa por todo o nosso trato gastrointestinal, é absorvido, transportado para depois ser utilizado. O Uhum. que que a gente encontra hoje? A gente encontra a grande maioria das pessoas com problemas na primeira etapa, que é a mastigação. Sim. As pessoas não se dão conta mais de que não estão mastigando. Entende? Então, muitas vezes eu estou almoçando com alguém, eu estou lá na segunda, terceira garfada, a pessoa já está na décima quinta. Eu Já falo, gente, pelo terminou. amor de Deus, vamos tirar aqui da boca. Para, menino, vai comer, vai mastigar, né? Porque a gente precisa mastigar o alimento até ele ficar líquido na boca. Quem hoje está acostumado a isso? É treino. Isso é igual ir para academia, tem que treinar, 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 treinar. Por quê? Além, se aqui tá ruim, se Tudo a o resto. mastigação tá ruim, tudo vai ficar ruim. A digestão vai ficar ruim, a absorção vai ficar ruim, entendeu? E não vai chegar lá na célula que é onde vai precisar usar esse nutriente. Então é importante a gente olhar para todas essas etapas do trato gastrointestinal, até chegar no intestino, para depois ser transportado, porque não basta comer, botar para dentro. Não basta botar para dentro, você tem que digerir, absorver, transportar para depois utilizar. O caminho é longo. E aí, se a gente dificulta logo no começo, quebra as pernas logo no começo, como é que faz depois? Lascou. Né? E é assim, nada ajuda, né? Por isso que hoje as alimentos já estão, né, tudo processados, etc, etc. E o tempo é muito curto, né? Eu percebo isso. Às vezes a gente come em pé, eu saio comendo um negócio dentro do carro. Então, assim, quem hoje consegue dar 25 mastigados? Mas duvido, se dá 10, já nem 10, né? Engoliu, né? Isso é terrível, terrível. E então a gente está meio que acelerado aí no tempo e desorientado nessa Precisa. questão da alimentação, né? De comer mesmo. E, ó, gente, isso aí, Isso. pensa só. Que coisa importante a gente saber disso, gente. Olha só, mastigação. Lori, eu acho que o pessoal não tá gostando da nossa live, hein?
Não? Nossa, tá cheio de Eu acho pergunta. que não. Deixa eu Porque não tô fazer. vendo nem um coraçãozinho aparecer aqui, gente. Não, é porque você não tá vendo, não, mas o povo tá mandando coração com força, viu? Gratidão, Ah, meu ó. Deus, eu tô com o problema. Falei, gente, os coração não estão aparecendo. Será que a gente não tá indo bem nisso? Deixa eu te perguntar, deixa eu fazer as perguntas que você sabe que já vai dar uma hora de Fala. live, né? É 20 e 20 já. Então, me Vamos lá. fala uns minutinhos antes que eu quero finalizar, no finalzinho, o que não tiver respondido, com o que é importante pensar numa dieta Não, quando sem tranquilo glúten. aqui, porque agora o Insta não derruba a gente com uma hora, não, tá? Então, se a gente passar um Ah, pouquinho, não então tem tá. problema. Só quero responder todo mundo, porque tá bacana aqui. O que fazer para ter um intestino sempre saudável é uma das perguntas. A Thaís está falando, né? Realmente o ritual da mastigação passa despercebido. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tenho mais uma outra pergunta. A pessoa fala assim: que quando ela come pizza ou pão, ela sente mais, ela fica pior, ela sente mais mal, vamos dizer assim, do que quando ela come um bolo. Por quê? Se também é glúten, seria por conta da fermentação? Então, olha só. Basicamente é o quê? Composição de um, composição de outro. O que é a pizza? Farinha de trigo e água e sal. O Uhum. Aham. que é o pão? Farinha de trigo, água e sal, Uhum. basicamente. Normalmente, quando você faz um bolo, você bota outras coisas, outros ingredientes. E aí, você acaba usando um pouco menos farinha. Talvez seja isso, Uhum. entende? Mas isso também tem que estudar um pouquinho mais profundo para ver se não tem outras coisas aí que possam estar afetando, O tipo de entendeu? fermento, às vezes, também, né? Porque um tem o fermento, né, de um jeito, outro Isso, de outro. o tempo de fermentação, porque às vezes a fermentação do pão é muito mais rápida, né? Aham. O fermento do bolo não é o mesmo fermento do pão, Uhum. né? Então, tem vários aspectos aí que tem que ser analisado mais a fundo para poder conseguir descobrir o que efetivamente é. Eu estou falando aqui algumas suposições. Você tinha me feito outra pergunta antes dessa? Eu quero saber sobre a fermentação naturais dos pães, se elimina o glúten, e a outra, o que podemos fazer para ter um intestino saudável. E uma pessoa Ah, fala tá. aqui, Gandhi já dizia, devemos mastigar os líquidos e beber os sólidos. Exatamente. Perfeito. Isso aí, eu uso muito isso também, essa frase também. Fermentação natural. Sim. Os pães de fermentação natural, o que é a fermentação? Né? Que é a fermentação? Como que ocorre a fermentação? Quando a fermentação é a ação do fermento, que são os micro-organismos, em determinado substrato, que no caso o trigo, né? Então, Uhum. quanto mais lento, quanto maior o tempo de fermentação, mais esse trigo é digerido, mais ele é fragmentado, né? Porque a fermentação é uma pré-digestão, digamos assim. Então, quanto maior o tempo da fermentação, menos glúten tem. É isento de glúten? Não. Sempre vai ter uma quantidade, né? Mas o problema não está na molécula de glúten inteira. O problema está no fragmento do glúten, que é a gliadina, na grande maioria das vezes. A molécula de glúten inteira, ela vai te trazer desconforto. Desconforto gastrointestinal. Ou prende o Gases, fica intestino, ou empanzinada, dá dá azia. isso, ou dá diarreia, né? Esses são os transtornos gastrointestinais, mas não é todo mundo que tem isso. Tem gente Uhum. que é intolerante, hipersensível, tem gente que tem, inclusive, anticorpo para glúten, mas que não tem sintoma gastrointestinal, mas tem sintomas lá no cérebro. Tem lápis de memória, amnésia,
dorme mal, né? Irritabilidade. Tem gente que vai desembocar na pele, dermatite, entende? Então, cada pessoa vai, cada pessoa é ela. O corpo dela vai reagir do jeito que o corpo dela está composto ali. Porque depende de vários fatores. Então, as pessoas, às vezes, se enganam porque ficam presas nos sintomas gastrointestinal. Eu não sou intolerante, eu não tenho problema com glúten, porque eu como glúten e eu não me sinto mal. Mas, na verdade, é porque eu não me sinto mal, porque o que eu estou acostumada são com sintomas gastrointestinais. Mas quando você vai fazer uma pesquisa profunda no consultório, aí você vê que a pessoa tem vários sintomas de intolerância ao glúten. Aí você pede uma pesquisa de anticorpo, muitas vezes dá positivo. E mesmo que não dê positivo, hoje a gente já sabe que os efeitos do glúten são os mesmos para todo mundo. Obviamente, quem tem uma doença autoimune, quem tem uma doença inflamatória, eles vão ser mais agressivos. Porque o sistema imunológico ele já está ativado. Né? Então, eles vão ser mais agressivos. Quanto ao intestino, como fazer para ter um intestino saudável? Foi essa a pergunta? Isso. Então, o intestino, ele sofre influência de vários aspectos, né? Primeira coisa, a alimentação. A alimentação é a base de um intestino saudável. Então, vamos lá. O que precisa para ter uma alimentação adequada para o intestino? Alimentos não industrializados, ou seja, sem aquele monte de porcaria que a indústria coloca para o produto ficar na prateleira lá meses e meses e meses, né? Com o máximo de produtos em natura. O que é produtos em natura? Vegetais crus, vegetais cozidos, raízes, arroz, feijão e tudo que Deus fez. Eu falo assim, se Deus que fez, pode comer sem medo. Porque pode ser que de 1 milhão de alimentos, você pode ter uma sensibilidade a um ou outro. Mas depois que o homem colocou a mãozinha, mexeu, misturou e falou que ia melhorar o negócio, aí você começa a ligar um alerta ali, porque alguma coisa pode dar errado. Pode dar ruim. Alguma coisa pode dar ruim. Então, alimentação rica em frutas, verduras, pouca carne, mais proteína vegetal. Proteína vegetal vem de onde? Dos grãos, feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, quinoa, né? Então, tudo isso, ora pronobis, é riquíssimo em proteína, né? Hoje também já é bem conhecido da gente aqui. Eu tenho um pé aqui, eu falo que é no meu quintal, na minha varanda. Eu tenho um pé, tá lindo. Sempre eu vou lá, pego umas folhinhas e boto no meu arroz. Então, assim, é aumentar a proteína vegetal, diminuir um pouco o consumo de carnes, principalmente carnes vermelhas, inserir bastante frutas, verduras, crus, cozidos. Então, alimentação. Água. Não tem como o intestino ser saudável se você não suprir a necessidade de água. Gente, vou falar igual eu falo no meu consultório. O nosso corpo é assim. Ele precisa de uma quantidade mínima de água, que é de 35 ml para cada quilo de peso. Então, se a pessoa pesa 100 quilos, ela vai precisar tomar 3,5 litros no mínimo de água. No mínimo. Eu não estou contando com exercício, com nada. Então, você já pode calcular aí a sua quantidade de água que você deve ingerir durante o dia. Mínima. Se eu não ingiro água o suficiente, o que o meu corpo vai fazer? Ele precisa, ele não funciona sem molécula de água. As reações químicas não acontecem. O que vai acontecer? Ele vai reaproveitar a água que seria jogada fora.
Então, ele vai lá no seu intestino grosso. Não tem o sistema da CESAM, de tratamento de esgoto? Lascou. É isso que o nosso corpo faz. Ele vai lá no intestino do grosso, reabsorve a água, trata e joga de novo para ser usado. E aí eu tenho um professor queridíssimo, que ele é o mestre, o papa dos intestinos, né? Do trato gastrointestinal aqui no Brasil, que é o professor Murilo Pereira. E ele fala assim, e aí você vai estar tomando água de cocô. É Água essa de água que esgoto, você né? quer? É essa água que você quer para o seu corpo, para suas células, né? Então botar reloginho, garrafinha, espalha. Se você tem dificuldade de beber água, espalha a água pelo E é tudo de mundo novo afora. questão, né, de criar hábito, não tem jeito, né? Às vezes E o hoje corpo tem até aplicativo aí no celular que avisa você tomar água, né, de hora em hora, quanto que você toma e tudo mais. Tá cheio de aplicativo aí que a gente pode fazer, baixar e usar, né? E o corpo fala, Lore, o corpo fala, ele pede, só que a gente está tão acostumada a ignorar a voz do nosso corpo que a gente vai deixando para lá. E aí ele vai entrando no modo É. economia de bateria, E de energia. outra coisa que eu percebo assim também é tipo assim, às vezes dá vontade de tomar água, né? Mas aí você vai lá e come um açúcar, come um biscoitinho, come não sei o que, começa igual, tem a larica sem fim, aí fala, ih, bicho, é água. Aí o corpo, né? Não sei se vocês passam por isso, mas eu passo. Às vezes aquela dor de cabeça que dá todo dia, em um determinado horário do dia. Falta de Às água. vezes aquela tonteira que você fala assim, nossa, eu tô tão tonta hoje. Não... E aí, bebi A água? moleza do sono sem fim, o sono da morte. Ah, então é falta de água. Exatamente. Lascou. Então, assim, eu sempre ensino assim, ó, acordou, bebe água. Foi fazer xixi, quando sair do banheiro, gente, não pense em outra coisa, a não ser repor a água que foi Saiu. pro esgoto. Entendeu? Então, assim, já sai do banheiro com meta definida. Vou beber no mínimo um copo de água. Entendeu? No final do dia, você vai ter tomado aí 10 copos, 12 copos de água tranquilamente. Tranquilamente. Só que a gente tem preguiça até de fazer xixi hoje em dia. A gente não quer Não dá tomar muita água. tempo. Segura o xixi, segura o xixi. Ai, ai. Deixa eu fazer mais duas perguntas, Chuchu. Aqui, Ah, a Érica pergunta aqui: as farinhas sem glúten têm menos açúcar? Não necessariamente, né? Pelo que eu entendi. muito pelo contrário, dependendo da farinha, ela vai ter não é menos, mas vai ter um índice glicêmico mais alto. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que essa glicose do alimento vai parar na sua corrente sanguínea. Então, quanto menor o teor de fibra do alimento, maior o índice glicêmico. E aí, quanto maior o índice glicêmico, mais rápido esse açúcar vai parar na sua corrente sanguínea. Então, se você pegar as farinhas mais finas, os amidos, fécula de batata, amido de milho, polvilho, então tudo isso tem um índice glicêmico, a tapioca, tudo isso tem um índice glicêmico muito alto. Então, quando for usar essas farinhas, nunca usá-las puras. Ou você usa associado com uma raiz, ou você usa associado a alguma semente como a chia, que tem um teor de fibra alto, ou a quinoa, ou a farinha de grão de bico, a farinha de arroz, entendeu? Então tem que fazer uma mesclagem. E o percentual dessas farinhas mais finas, tipo polvilho, tem que ser bem pequenininho, porque elas servem para dar liga. Então ela tem que ser bem menorzinho. A outra Entendeu? pergunta é sobre qual a correlação do glúten e o autismo. E, assim, alguns profissionais que não compreendem ou não aderem a essa ideia do glúten, né, e não têm esse entendimento, né? Como lidar com isso quando se tem o autista ou quando a gente é autoimune? E como que a gente pode ter força para lidar com isso, né? Que às vezes hoje a gente também está, de certa forma, à mercê de todos, né? Aí dentro da área de saúde tem profissionais que vão compreender isso e tem profissionais que não, porque ainda, né? Como é que faz isso? Como para assim ter a convicção de que a gente está no caminho certo e que está tudo ok fazer do jeito que a gente está fazendo? Tá.
Em relação ao espectro autista, é o seguinte, existe um processo inflamatório crônico ali no autista, Uhum. né? Que é exacerbado com o consumo, não necessariamente nem do glúten, mas do carboidrato em si. Então, o carboidrato, ele vai ser excitatório cerebral, e isso vai aumentar o transtorno. Então, o carboidrato em si é um problema. Agora, você imagina o carboidrato vindo de um trigo que tem um potencial inflamatório altíssimo, que faz o que faz, né? Que a gente falou no começo. Como que isso não vai repercutir na vida dessa criança ou desse adulto, né? Então, assim, o autista, eu já atendi pacientes autistas, mas não é um público que eu atendo com maior frequência, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a essência é essa, é o excesso de carboidrato já é um problema. E quando isso vem de uma proteína inflamatória, que é o glúten, ou de uma proteína inflamatória como os laticínios, isso se torna potencialmente mais complicado. Porque eu estou aumentando mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais eu vou desencadear o transtorno. Entende? Então, assim, são pacientes que se beneficiam muito quando a gente consegue reduzir o carboidrato, tirar o glúten radicalmente, tirar os laticínios radicalmente. Mas muito. E o açúcar, assim, então, é assim, Veneno, né? fundamental. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre as autoimunes, eu conheci um estudo de uma médica chamada Márcia Gravatal. Hoje ela nem mora mais no Brasil. Ela está lá para Dubai, daqueles lados de lá, e ela tira os três, ela fala assim, ela principalmente o autismo, as crianças com síndrome de Down e mais alguma outra anomalia, assim, né? TDAH, Isso, TDAH que as crianças têm. TDAH. E ela tira os três venenos brancos que ela considera, né? O glúten, as farinhas brancas, de um modo geral também, e o açúcar e o leite. Só que ela tira da família inteira. Ela só trata esse cliente se todos da família entrarem no processo. E a melhora que esses autistas têm é uma coisa incrível. Ela trouxe estudos maravilhosos. Eu fiquei chocada, né? E faz sentido. Faz Aqui a todo Thaís sentido. falando, né? Eu tenho um filho que é autista e tem muita dificuldade com os alimentos saudáveis. Então, esse é o caminho, né, Thaís? É começar por você, porque as crianças se espelham na gente, né? Ele só é uma criança, né? Uhum. Faz sentido, porque imagina a gente, né, nós adultos, com plena consciência dos nossos atos, a gente se depara com essas imposições da sociedade, dificuldades, né? Às vezes de encontrar o alimento, o bullying que a gente sofre, né? Porque é modinha, porque agora virou moda, porque você é chique, você não come glúten. Então você ouve de tudo, de tudo. E você tem que estar preparado. É a Você sua tem que estar saúde, é a preparado sua para isso. vida, né? Porque Você que só é quem sabe da responsável, sua né? vida, sua saúde é você, mas ninguém, sabe? O fulaninho vai para casa e ele faz o que ele quiser com a vida dele, com a saúde dele. Ele sabe a vida que ele quer ter daqui 10 anos. Você sabe o que você quer, onde você quer estar daqui 10 anos. Eu quero chegar aos 100, igual meu pai está chegando lá, arrumando casa, lavando roupa e tendo sacadas hilárias, entendeu? Então é isso que eu quero para mim. Então, para mim não é mais um sacrifício não comer. Porque É uma quando eu penso escolha, em né? todos. É uma escolha. Porque quando eu penso em todos os benefícios que isso me traz, e a qualidade de vida, e a expectativa de vida também, o quanto isso vai prolongar a minha vida, e o quanto isso vai, né, me desviar aí de várias doenças que poderiam vir para mim se eu tivesse um estilo de vida diferente. E aí, quando eu paro de olhar para o outro e começo a olhar para mim mesmo,
e ver o que que eu quero e não o que que o outro quer que eu faça, você se coloca em primeiro lugar. E quando você se coloca em primeiro lugar, não tem mais para ninguém tem o poder de te tirar dali. Entende? Ninguém tem o poder. Então, é assim, é aprender a não ligar. Eu faço piada, eu não tô nem aí, entendeu? Mas no início é Eu acho que é difícil. muito isso, sabe, Edri? Eu cansei de ir para aniversários e festas e tudo mais e levar, ou então simplesmente como se você toma um suco, um café, passo de boa. Isso não pode ser algo que me impeça de viver, porque a gente tem escolha, né? E aí, quando você está nesse processo, isso se torna tão natural que você também não sente. Eu lembro que na época que eu fiquei realmente restrita, foram 2 anos, eu não sentia vontade de comer. Sabe, a disposição era outra, o sono era outro, o corpo era outro, a pele, gente, era outra. Era uma coisa impressionante. Só assim, a partir do momento que eu voltei, aí é para tomar essa consciência de novo, e aí não cheguei àquele quadro que eu estava de processo inflamatório, né? Então, para que eu vou precisar passar por aquilo de novo para tomar consciência, né? Então, qual o sentido disso, né? Então, realmente fazer escolha. O que eu quero para minha vida daqui 10 anos, o que eu quero para minha vida daqui 20 anos, ou como diz você, como é que eu vou chegar aos 100? Eu quero chegar aos 100 pulando de paraquedas, né? No mínimo. É isso aí. É isso aí. O céu é o limite pra gente. A gente não pode se deixar, sabe? Deixar o mundo dar a direção do É que a isso gente aí. quer pra gente. Entendeu? A gente é capaz de tantas Não é? coisas, e a gente tem que assumir isso com E o nosso propriedade. corpo, ele se regenera o tempo todo, né? Ele se autocura o tempo todo. Então, é tudo uma questão de escolha, né? Amor próprio. O que eu tenho feito comigo? O que eu tenho feito com as minhas escolhas, né? Então, eu acho que é muito isso. Chuchu, você falou que queria falar mais uma coisa antes da gente terminar. É, em relação aos autoimunes, é fato, isso já está bem consolidado. Complementando a questão do intestino, é muito importante, quando a gente fala do intestino, a gente pensar no que a gente está botando para dentro, de nutrientes, de fibras, de água. Quando eu falo de fibras, eu tenho que pensar o seguinte: a fibra que ela entra, além de controlar o índice glicêmico, ela serve de comidinha para as bactérias boas. Então, existem alguns alimentos que é interessante a gente começar a fazer parte da nossa alimentação, da nossa ingestão diária, que são os fermentados, né? Os alimentos fermentados, naturalmente fermentados, né? Tipo, Os kefir. vegetais, os vegetais fermentados, então aí vem chucrute, missô, é, essas conservas fermentadas. Não sei se aqui vocês têm o hábito ou costumam ver. Então, hoje a gente tem. Eu até vou fazer agora um curso de fermentação de vegetais. Depois eu ensino para vocês. Para aprender a fermentar frutas, aprender a fermentar todos os tipos de, de vegetais, porque ali, além do ácido acético que é produzido, que é um bactericida, também tem formação de probióticos, que são as bactérias do bem, né? O kefir, o kombucha, aqui, ó, eu já estou até tomando o meu, ó, do dia. O kombucha, então são todos alimentos ou bebidas que também vão ajudar a recompor a microbiota. Então, quando eu penso em intestino saudável, eu tenho que pensar o quê? O que que eu tenho que fazer para a parede do meu intestino ficar saudável? Então, eu tenho que ter uma boa ingestão proteica e todos os nutrientes. E o que que eu preciso fazer para ter uma qualidade de micro-organismo e quantidade de micro-organismos legal para reduzir essa inflamação a nível sistêmico. Então, é inserir tudo isso aí, Que bacana. entendeu? Gente, é assunto para danar, né, Chuchu? Eu Que delícia. duraria a noite aqui falando. Que delícia, não, e é muito legal isso, porque a gente precisa, né, levar essa informação para essas pessoas, né? Acho que faz parte do nosso trabalho, essa missão. Eu gosto sempre, eu estou muito empolgada com essas lives que eu tenho feito, trazendo profissionais como você,
né, aqui para o Insta, porque casa direitinho com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu escolho para minha vida, né? Claro que todo mundo tem seus altos e baixos, e eu falei com você isso essa semana, falei, Dri, preciso arrumar isso na minha vida, porque eu estava sendo, né, numa situação muito melhor, e hoje eu estou conflituando com isso de novo, mas a gente precisa desse suporte, desse apoio, desse esclarecimento, né? E eu acredito que hoje a gente conseguiu esclarecer e ajudar muitas pessoas aqui que tinham essas dúvidas, né? E aí depois eu quero que você deixe aqui para mim, né, qual que é o endereço certinho, o seu telefone para as pessoas te procurarem, né? Para você né, ajudar as pessoas com seus atendimentos também e tudo mais. Você ia Vou falar botar alguma aqui coisa? o meu... Isso, coloca seu número aqui, depois essa live vai ficar salva e eu vou colocar tudo lá, o telefone da Dri, o Insta da Dri aqui também, né, para vocês depois perguntarem para ela. E a gente também, quem sabe, né, no futuro aí fazer mais uma live com algum outro assunto, lactose, autismo, a psicossomática das emoções, né? Porque eu falo muito da simbologia, né? Quando eu falo, por exemplo, da simbologia, inclusive o glúten, né? Ele é considerado uma energia yang e a lactose é considerado uma energia yin. Então, assim, como que isso também influencia nossas questões emocionais? Então, assim, é muito interessante a gente trazer, né, esse complemento aí para as pessoas saberem que existe um mundo de possibilidades aí para ajustar. a gente é aquilo que a visão sistêmica, ela traz isso para a gente, né? A visão de um todo. Sim. Eu sempre falo, a gente não está aqui separado do todo. Primeiro que a medicina moderna, ela segmentou a gente em partes, né? Ou você é um braço, ou você é um pé, ou você é uma cabeça, ou você é o coração, ou você é o pulmão. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que a gente está ali interligado, o corpo está interligado entre si, o nosso corpo está interligado com o que a gente pensa, com as nossas emoções, com o que a gente acredita, que é a parte da espiritualidade. Então, quando a gente vê, eu sempre falo assim, a gente é um banco de 3 pés, né? E aí, quando qualquer uma dessas 3 pernas está bambo, você corre o risco de cair, despencar, entende? Então, não adianta. Muitas vezes a pessoa vai lá, faz tudo bonitinho na alimentação, faz exercício, mas o negócio trava de um jeito. E aí, quando a gente vai olhar para os outros lados, tem alguma coisa ali que não está deixando aquilo ali fluir, entende? Então, não adianta querer chegar lá e é uma dietinha, gramas disso, gramas daquilo. Eu não acredito, nunca acreditei nisso. E hoje, mais que nunca, a gente vê, né, nas pesquisas, no meio científico, o quanto realmente isso não importa na maioria das vezes. O que importa é o somatório de todo, né, é o conjunto da obra. Então, temos que olhar para todo. Para o sistema como um todo. Tudo que está envolvido. Você quer complementar com mais alguma coisa, linda? Eu acho que... Não sei, alguém tem mais alguma pergunta para falar? Olha, eu fiz todas as perguntas que nós tínhamos na caixinha. Já estamos com 1h40. Não, 1h20, desculpa, de live. Já vai dar 1h30 de live. Olha, passou que eu nem vi. Que delícia, viu? Para quem estava ansioso para chegar. Que delícia. Bem, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar lá, meu Instagram, eu coloquei aí, @NutriAdrianaMoro. Pode me fazer as perguntinhas pelo direct ou nas postagens. E se precisar, pode me acionar direto no telefone, tá? E a gente vai conversando. Aí, lembrando, né, Lori, que a gente está falando de termos gerais aqui, né? De fatos consolidados. Mas que cada indivíduo ele tem que ser avaliado e olhado individualmente, porque cada um tem o seu sistema, cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua bagagem, né? Tem as suas dificuldades, tem os seus desafios a serem. Então, isso tem que ser
olhado com muito amor, com muito carinho, sabe? Individualmente, para que aquela pessoa realmente consiga não fazer uma dieta. Eu sempre falo, isso é proibido lá no meu consultório. Não é fazer dieta, é olhar para aquilo que precisa ser olhado e mudar de uma forma consistente, sabe? Coerente, consistente e consciente. Isso. E aí, quando se tem um acompanhamento, a gente vê que consegue, né? Porque não é tão assustador assim, né? A gente tendo um norte, um apoio, e a gente também entende que não está sozinho nesse processo, né? Então, Isso. busquem ajuda, seja de quem for, né? Busquem, gente. Tem recurso para a gente sair dessa situação. E quando a gente encontra um clã, né, como diz o outro, quando a gente começa a conviver com essas pessoas que têm, né, histórias semelhantes à sua, tudo vai ficando mais fácil. Isso aí. Tudo vai ficando mais fácil, vai ficando mais natural. E aí é assim que o comportamento muda. São os desbravadores. Vamos encontrar a nossa tribo. Ai, que delícia. Linda, queria te agradecer mais uma vez por você se dispor a estar aqui, né, com a gente, nessa quase 1h30 de live aqui, trazendo todas essas informações. Aposto que todo mundo gostou aqui, ó. Pode deixar um monte de coraçãozinho aqui para nós, que a gente gostou demais de estar aqui. Gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente aqui nos ouvindo, né? E agora, se fizer sentido para você, compartilhe essa live aí com os familiares, com os amigos, com outras pessoas. Pode deixar as perguntas também, ou alguma dúvida também lá que vai ficar no direct. Eu passo para a Adri, ou vocês podem entrar em contato com a Adri. Aí também, né, para dar continuidade nesse trabalho lindo aí, para a gente disseminar mais essas informações para as pessoas. Linda, queria te agradecer de coração, viu? Imagina, eu que agradeço a presença de todos vocês aqui. Espero que eu tenha contribuído realmente para a vida de vocês. E é sempre um prazer. Quando quiser falar de nutrição, para mim é diversão. Então pode me chamar que eu adoro. É incrível, né? Quando a gente tem uma missão assim de vida, como tudo traz a gente para aquele assunto. Às vezes eu estou num lugar que nada a ver, aí de repente surge o papo de nutrição. E é uma delícia. Para mim é sempre um prazer. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Eu agradeço a todos, né? Estão aqui todo mundo colocando aqui gratidão, que gostaram da live, que a gente trouxe bastante informação, que superou as expectativas. Que bom, gente. Ai, que bom. Maravilha. Que venham mais, ótimo. Né? Que venham mais. Vamos mais. Então vou aproveitar e pedir agora para vocês. Entra lá no meu Instagram, deixa lá assuntos que vocês gostariam que a gente falasse. Isso aí. Sabe? Dúvidas de vocês, outros assuntos que vocês gostariam que a gente esmiuçasse mais. A gente faz outras lives, ou faz com a Lorine, eu faço na minha. E aí deixa lá as indicações de vocês para poder... Aquilo que vocês querem saber, né? Não é? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Gente... Tá, um beijo a todos vocês, gratidão a todos, gratidão, Dri, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Beijo, gente, fiquem com Deus, tenha uma ótima noite.